Até agora a gente vinha falando sobre regime de casamento, união estável, e agora vamos falar da sucessão propriamente dita, ou seja, de direitos decorrentes do falecimento de determinada pessoa. O primeiro conceito que temos que abordar é da abertura da sucessão. Esse é um nome técnico dado ao momento do óbito. A sucessão ela se abre com o óbito da pessoa viva, que vai passar a ser chamada pela lei de de cujus. Falecida a pessoa, abre-se a sucessão e a partir dali o que nós vamos fazer é o processo de distribuição do patrimônio dela dentro das regras previstas em lei. E qual a importância do casamento e da união estável nesse processo sucessório? A sucessão vai transferir aos sucessores, aos herdeiros, o direito ao patrimônio do sucedido. A primeira coisa que eu tenho que fazer é individualizar o patrimônio que o sucedido vai deixar para os seus sucessores. E para fazer essa individualização, eu preciso resolver qual é o patrimônio comum do casamento, a comunhão, e atribuir a cada um dos cônjuges a respectiva ameação, a metade, os 50% de participação no patrimônio comum. Para o inventário do sucedido, irá a ameação dele, mas os bens particulares que ele tenha. Lembrando que é de acordo com cada regime de bens que o casal escolhe a forma pela qual vai se constituir o patrimônio comum, que é a comunhão. É importante sabermos que o casamento ele se desfaz, tanto pela separação e pelo divórcio, quanto pela morte de um dos cônjuges. Se for por separação e divórcio com ambos em vida, apenas aplicaremos as regras dos regimes de bens para a distribuição do patrimônio. Em caso de sucessão, faremos primeiramente a aplicação do regime de bens, estabelecendo o patrimônio pessoal de cada um, ou seja, dividindo a comunhão nas duas parcelas de meação de cada cônjuge e selecionando o patrimônio particular, o patrimônio exclusivo do sucedido para compor o inventário. Portanto, os bens que o sucedido deixará para fins de sucessão, de abertura de inventário e de distribuição aos seus herdeiros serão os bens particulares que ele possuía, aqueles que se mantiveram na sua esfera patrimonial exclusiva, e os bens relativos à sua ameação, ou seja, os 50% dos bens comuns em caso de pessoas casadas. Importante, pessoal, sempre que formos fazer sucessão de pessoas casadas ou pessoas que convivem em união estável, o primeiro passo é fazer a conta de distribuição da comunhão, é alocar a meação de cada um ao seu patrimônio pessoal para somente depois fazer o cálculo da sucessão com relação aos bens do sucedido. Estes bens do sucedido vão ser distribuídos de acordo com a chamada ordem de vocação hereditária. Simplificando, a ordem de vocação hereditária nada mais é do que uma ordem de preferência entre sucessores, ou seja, quais têm preferência em receber e na ausência deles, outros receberão. A ordem de vocação hereditária também vai estipular a forma como a herança vai ser distribuída entre estes herdeiros. A gente vai passar agora a ver a ordem de vocação hereditária e todas as suas categorias. A primeira categoria é a dos descendentes, com concorrência do cônjuge, ou seja, é possível que em determinadas situações o cônjuge também se torne herdeiro concomitantemente aos descendentes. Quem são os descendentes? Os descendentes são minha linha familiar reta para baixo. Meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos. A linha reta sempre. Todos eles são descendentes. Qualquer pessoa que faleça e que deixe algum descendente, ela obrigatoriamente então vai distribuir o seu patrimônio, ou seja, a sua sucessão vai ocorrer de acordo com as regras estipuladas para a primeira categoria. Se o sucedido, no momento do seu falecimento, não era casado nem mantinha união estável, porém possui descendentes, o seu patrimônio vai ser distribuído pelos descendentes em igualdade de proporções. Porém não é por todos eles, sim por ordem de categoria. Então a primeira categoria é dos filhos, a segunda é dos netos, a terceira é dos bisnetos e assim por diante. Existindo filhos, é para os filhos que vai se distribuir, ressalvadas algumas exceções que veremos adiante. Outra realidade ocorre quando o falecido era casado ou estava em união estável. Aí teremos algumas regras pelas quais poderá ou não o cônjuge ou companheiro receber, além da sua ameação, também receber herança concorrendo com os herdeiros, ou seja,
também receber sobre a parcela que está indo para os descendentes. Vamos então agora ver alguns casos de sucessão para os descendentes de pessoas não casadas ou que não estejam em união estável. Fernanda, viúva, faleceu deixando 4 filhos e um patrimônio de 20 milhões de reais. Vamos lá, pessoal. Fernanda é viúva, logo ela não é casada, e ela deixou filhos, ou seja, estamos na categoria número 1 de descendentes, sem concorrência de cônjuge. Como não há diferença entre filhos, não há nenhum tipo de diferença de direitos entre descendentes de primeiro grau com relação à herança de Fernanda, então teremos uma simples divisão aritmética em 4 parcelas iguais, sendo 5 milhões para cada um de seus filhos. Fernanda, viúva, faleceu deixando 3 filhos vivos e um filho pré-morto que não deixou descendentes. O patrimônio deixado por Fernanda é de 20 milhões de reais. O caso parece o exemplo anterior, porém a gente tem um filho pré-morto e a informação importante é que não deixou descendentes. Por quê? Se tivesse deixado descendentes, seria um caso de direito de representação, que é algo que a gente ainda vai estudar nesse conteúdo. Como temos um filho pré-morto que não deixou nenhum descendente, consideramos para fins de herança os 3 filhos vivos em igualdade de proporções. Assim sendo, a herança deixada por Fernanda será dividida em 3 parcelas iguais entre seus filhos vivos, ou seja, R$ 6.666.666,66 para cada um. A dinâmica da distribuição da herança pode ser diferente se o falecido que deixa descendentes fosse casado ou mantivesse união estável na época da sua morte. Nesses casos, em algumas situações excepcionais, o cônjuge poderá também receber da herança. Vamos ver como isso funciona? As situações nas quais o cônjuge não terá o direito de ser herdeiro junto com os descendentes são as seguintes. Se ao tempo da morte, o cônjuge sobrevivente e o falecido estiverem separados judicialmente, ou se ao tempo da morte estiverem separados de fato há mais de 2 anos, salvo se tal separação se deu sem culpa do cônjuge sobrevivente, ou seja, se não foi culpa dele, se ele não deu motivo para essa separação. Também quando o casamento ou a união estável forem celebradas pelo regime da comunhão universal de bens, ou se estiverem sobre a separação obrigatória de bens. Lembrando, a separação obrigatória de bens é aquela separação imposta por lei em determinadas causas que a gente já viu. Não estamos falando de separação total de bens pura, aquela de escolha entre os cônjuges, mas sim estamos falando daquela obrigatória por lei. E também não haverá o direito de ser herdeiro quando o casamento ou união estável for em comunhão parcial de bens, porém o falecido não deixar bens particulares, bens exclusivos, aqueles bens que ele mantém a sua propriedade individual e que não ingressam na comunhão. De uma forma mais resumida e didática, podemos dizer que o cônjuge sobrevivente vai concorrer à herança com os descendentes apenas em 2 situações. A primeira é no caso de casamento celebrado pelo regime da separação total de bens. Lembrando que estamos falando de separação total de bens, não da separação obrigatória de bens, que é aquela imposta por lei. E o segundo caso, em casamento ou união estável pelo regime da comunhão parcial de bens, porém na qual o falecido possuir bens exclusivos, bens particulares, aqueles bens que não integram a comunhão. Um ponto importante é, nos casos de comunhão parcial de bens que existam bens particulares, o cônjuge sobrevivente somente terá direito à herança sobre os bens particulares, não sobre a totalidade do patrimônio. Ou seja, sobre a meação do cônjuge falecido, ele não terá direito a pegar uma nova parcela quando estiver concorrendo com os descendentes. Esse é um ponto muito importante e essa é uma característica própria desta primeira categoria, que é a dos descendentes e do cônjuge. Vamos ver alguns exemplos? Fernanda, casada pelo regime da separação total de bens com Renato, faleceu deixando um filho e um patrimônio de 20 milhões de reais. Renato é pai do filho de Fernanda.
Do enunciado, temos duas informações importantes. A primeira é que existe um descendente de Fernanda, logo estaremos distribuindo a herança na primeira categoria, que é a dos descendentes. E a segunda é que, no momento de seu falecimento, Fernanda era casada. Temos, portanto, primeiramente que ver se Renato tem direito a concorrer com os descendentes de Fernanda com relação à herança. Sendo casada pela separação total de bens com Renato, Fernanda, então, deixará dois herdeiros por lei, Renato e o seu filho. Renato é o pai do filho de Fernanda. Essa é outra informação importante que, neste caso específico, não vai trazer nenhuma consequência. Como há apenas um descendente, ambos receberão a mesma proporção da herança e, portanto, a herança de Fernanda será dividida em duas parcelas iguais de 10 milhões de reais entre Renato e seu filho. Fernanda, casada pelo regime da separação total de bens com Renato, faleceu deixando um filho e um patrimônio de 20 milhões de reais. Renato não é o pai do filho de Fernanda. Bom, pessoal, temos um exemplo semelhante ao que vimos anteriormente. A diferença, no caso, é o fato de Renato não ser pai do filho de Fernanda e, portanto, não ter direito ao resguardo de uma parcela mínima de 25%. Porém, isto não afeta a forma de partilha da herança de Fernanda, pois não temos mais de 4 herdeiros. Neste caso, portanto, a herança será dividida em duas parcelas iguais entre Renato e o filho de Fernanda, recebendo cada um 10 milhões de reais. Fernanda, casada pelo regime da separação total de bens com Renato, faleceu deixando 4 filhos e um patrimônio de 20 milhões de reais. Renato é pai dos 4 filhos de Fernanda. Sempre que falarmos da existência de descendentes e cônjuge de forma concomitante, teremos que ver se aplica ou não o direito do cônjuge concorrer à herança junto com os descendentes. Neste caso, como estamos falando de casamento pelo regime da separação total de bens, temos que o cônjuge poderá concorrer. Outra informação importante do enunciado é que Renato é o pai dos 4 filhos de Fernanda. Neste caso, portanto, Renato tem direito ao resguardo da parcela mínima de 25% da herança em seu favor, ou seja, a quantia de 5 milhões de reais. Os outros 75% da herança serão divididos em 4 parcelas iguais entre os filhos de Fernanda. 3 milhões e 750 mil reais para cada um deles. Fernanda, casada pelo regime da separação total de bens com Renato, faleceu deixando 4 filhos e um patrimônio de 20 milhões de reais. Renato é pai de apenas 3 dos filhos de Fernanda. Neste caso, novamente temos a concorrência à herança do cônjuge, por conta do regime da separação total de bens. A informação importante aqui é que Renato não é pai de todos os filhos de Fernanda, mas sim apenas de 3 deles. Renato não terá direito ao resguardo da parcela mínima de 25% da herança. Portanto, a solução do problema será de que tanto Renato quanto os 4 filhos de Fernanda recebam uma parcela igual de 4 milhões de reais cada um. Ainda com relação aos descendentes, existe o chamado direito de representação, que a gente abordará nos nossos exemplos a seguir. Fernanda, viúva, faleceu deixando 3 filhos vivos e um filho pré-morto, que por sua vez deixou 2 filhos, ou seja, 2 netos de Fernanda. O patrimônio deixado por Fernanda é de 20 milhões de reais. Neste caso, sendo viúva, não teremos cônjuge concorrendo à herança com os descendentes. A segunda informação importante é que é um filho pré-morto, que deixou 2 netos. Estes netos têm o direito de herdar a cota do pai na herança de Fernanda pelo chamado direito de representação. Desta forma, os 2 netos de Fernanda dividirão a parcela destinada ao filho pré-morto. Teremos, portanto, os 3 filhos vivos recebendo 1/4 da herança cada um e, por sua vez,
os netos dividindo 1/4 da herança que corresponderia ao filho pré-morto, ficando cada neto com 1/8 da herança. Fernanda, viúva, faleceu deixando 3 filhos pré-mortos, Gustavo, Cláudio e Felipe. Gustavo deixou 2 filhos, ou seja, 2 netos de Fernanda. Cláudio deixou 1 filho, ou seja, 1 neto de Fernanda. E Felipe deixou 3 filhos, ou seja, 3 netos de Fernanda. O patrimônio deixado por Fernanda é de 20 milhões de reais. Primeira coisa, não temos concorrência de cônjuge com os descendentes. O segundo ponto, todos os descendentes de primeiro grau já faleceram. Logo, não há ninguém na categoria de descendente de primeiro grau apto a receber a herança, o que faz com que a gente procure nos descendentes de segundo grau, que são os netos. Fernanda possui 6 netos e não vai haver desigualdade entre eles. Portanto, cada um receberá R$ 3.333.333,33. Notem que, neste caso, não há direito de representação, porque não há nenhum herdeiro vivo na categoria dos descendentes de primeiro grau. Ou seja, cada neto está recebendo em nome próprio e não por representação de ascendente pré-morto, por isso eles dividirão a herança por cabeça e em igualdade de proporções. Esse conteúdo é de suma importância, é um dos mais importantes do conteúdo. Então, por favor, qualquer dúvida com relação a conceitos ou a forma de solução de questões, por favor, mandem e-mail para a gente.